Olá, irmãos, graça e paz. Estamos ajustando aqui ainda as coisas, mas já estamos tudo ok. Muito bom. Também já está funcionando aqui. Se porventura tiver travando, né, alguma coisa, vocês podem entrar aí e nos ajudar, né, por gentileza. Embora no Instagram, quando a gente vira o telefone aqui, o letreiro não dá para você ler, porque o letreiro fica na vertical. Mas a gente vai tentando aqui, né? Então sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para a igreja, porque nós lembramos do dia da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos pontos básicos da nossa fé, da fé cristã, que é a crucificação, né, a morte de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e estejam também em atitude de oração, para que a gente agrade ao Senhor, todos nós, né, possamos agradar a Deus em tudo que nós estivermos aqui pensando, estivermos falando, que seja realmente um tempo para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero já também avisar que domingo, também às 19 horas, nós faremos uma live com relação à Páscoa. E todos estão convidados. Nós vamos também avisar no nosso grupo de WhatsApp, e todos estão convidados para que a gente possa, depois desse tempo que nós vamos meditar sobre o sofrimento de Jesus, a luta, a dor, nós também vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Mas agora nós queremos orar a Deus, né? Bem dizer, na verdade nós vamos rapidamente orar a Deus, até porque nós recebemos alguns pedidos de oração e ficamos sabendo também de alguns irmãos que estão internados, e nós vamos já iniciar orando ao nosso Deus. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos o culto na Tua presença, esse momento na Tua presença. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção sobre todos nós, sobre principalmente aqueles que estão internados, estão doentes, ó Deus, sofrendo. Nós lembramos aqui do presbítero Joel, nós lembramos também, ó Deus, do seu Carlinhos, pai do presbítero Isley, Joel, nosso presbítero lá em Serranópolis, que foi transferido agora aqui para Rio Verde. Pai, todos eles estão nas Tuas mãos, nós clamamos pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Clamamos também pela vida do Gerson, ó Deus, irmão da Marta, que está lá em Ubatuba, Cubatão, melhor dizendo, também padecendo, ó Deus, de enfermidade, carecendo de um toque especial do Senhor, e nós pedimos por eles. Não só por eles, mas por todos aqueles que de alguma forma estão sofrendo. Também a nossa irmã Eva, com a dor no estômago, nós pedimos a Tua bênção sobre ela. E por toda a nossa igreja, nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Como sará
Santo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe minha adoração. Jesus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? O castigo que nós merecíamos, ele tomou sobre si e assumiu toda a nossa dívida para com Deus. E foi as últimas consequências para nos dar o perdão dos nossos pecados. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí no Salmo 22. Salmo 22. Vamos ler apenas 5 versículos do Salmo 22, que nos diz assim. Leiamos juntos, quem puder ler conosco, vai ficar muito bom. Mesmo que a sua versão seja diferente, a gente vai ler devagar, dá para todos nós seguirmos no mesmo passo. Leiamos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Glória a Deus, porque Deus, Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido. Deus jamais nos desamparará. Deus jamais nos abandonará. Deus ouve a nossa oração. Ouve e vem de encontro a cada um de nós. E eu quero, nesta hora, te convidar para a gente confessar a Deus os nossos pecados. Termos um momento de oração, de confissão de pecados ao nosso Deus. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Deus sonda o mais profundo do nosso ser e Ele sabe o que se passa em nós. Ele conhece o caminho que nós temos andado, as coisas que nós temos feito. Então, nós precisamos ter essa consciência e essa reverência e esse temor diante dele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós então confessemos a Deus os nossos pecados. Oremos. Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso que não nos desampara, como nunca desamparastes, ó Deus, o teu povo. Embora o pecado faz separação entre nós e ti, o Senhor sempre está nos dando novas oportunidades para que a gente se arrependa, que a gente volte do caminho errado e se reposicione novamente contigo. E nós assim estamos, ó Deus, com essa intenção, curvados diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pecados, às vezes, no pensamento, com palavras ou com ações, seja qual a natureza, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, nós te pedimos.
Perdoa-nos, ó Deus, nós precisamos do teu perdão. Nós clamamos a tua misericórdia nesta hora, o teu perdão, no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você, de forma muito simples, esses momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Por isso, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Abra a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nós vamos ler alguns versos. Mateus 27, verso 33 até o 36. Mateus 27, do 33 ao 36. Depois nós vamos lá para o 45, Mateus 27 ainda, 45, e vamos até o 46. E por fim nós vamos seguindo ainda no capítulo 27, do verso 50 ao verso 54. Então Mateus, capítulo 27, verso 33, nos diz assim. Acompanhe aí na sua Bíblia. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Vamos para o 45 agora. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos para o verso 50, até o 54. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe naquilo que nós vamos observar na sua palavra agora. Essa arrancada final rumo à cruz foi extremamente movimentada e difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, ele foi traído e vendido por Judas Iscariotes, um dos apóstolos. Depois ele celebra a última Páscoa com os discípulos, e ali ele institui a ceia do Senhor, a nova aliança no seu sangue. Na sequência, Jesus foi preso, acusado falsamente pelos maiorais, os religiosos judeus. Também ele foi ali, naquela ocasião, esbofeteado, insultado. Jesus foi negado por Pedro e abandonado por todos os seus apóstolos.
Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Nós sabemos que ele era governador da província da Judéia, e por uma questão política, Pôncio Pilatos consente na morte de Jesus, consente juntamente com os judeus na morte de Jesus, sendo que ele no coração já havia detectado, e pelas provas ele percebeu que não havia motivo para matar Jesus. Jesus era inocente, né? Ele então, por uma questão política, ele entrega Jesus. Jesus ali então ele é trocado por um criminoso, Barrabás. Ou soltava, como era costume na época, soltar, na época da Páscoa, soltar um criminoso. Ou soltava-se Jesus, ou soltava-se um outro criminoso. E então soltaram Barrabás, um criminoso de marca maior. A história secular fala sobre isso. Bateram em sua cabeça e nela cravaram uma coroa de espinhos, e por fim Jesus ele é crucificado então ao lado de dois malfeitores. Ali, enquanto eles aguardavam até que a morte de Jesus fosse confirmada, os soldados, os curiosos, os ladrões crucificados ao lado de Jesus, os principais sacerdotes e os escribas zombavam dele. Lá no verso 40 eles vão dizer o seguinte: tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Lá no verso 42, eles dizem também o seguinte: salvou outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Verso 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Jesus foi insultado de todas as formas, ali pendurado na cruz. Agora, no momento em que Jesus foi crucificado, alguns eventos aconteceram para atestar que ele era o Filho de Deus, o prometido lá no jardim do Éden, que pisaria a cabeça da serpente. E inclusive o centurião e os guardas que ali estão, quando eles veem tudo o que está acontecendo, o terremoto, a escuridão, eles então tiveram temor e exclamam verdadeiramente: este era o Filho de Deus. E eu gostaria de observar algumas particularidades desses eventos que aconteceram ali. Primeiro, é que as trevas veio sobre a terra. Nós, ao cair da tarde, quando vai escurecendo, nós entendemos. Isso não é anormal, nós entendemos isso tranquilamente, isso não nos assusta. Mas quando se escurece ao meio-dia, tem alguma coisa errada. Não é possível que as pessoas não são chamadas à atenção, não fiquem apercebidas, não fiquem amedrontadas com aquilo que de repente se escurece. Aqui na nossa região de Rio Verde, antigamente, quando subia o vento ali do lado ali de Santa Helena, você vermeava toda essa região aqui e era uma cena pavorosa. Eu imagino que esse momento foi um momento extremamente de temor, de profundo impacto na vida de todos que ali estavam. Por quê? Porque a natureza sentiu, ela se entristeceu, o sol se recolheu, porque aquele que é a vida estava agonizando, pregado naquela cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a primeira vez que a Bíblia fala da escuridão a pleno dia.
Lá em Êxodo, também no capítulo 10, a gente, quando está vendo sobre as pragas no Egito, a 9ª praga é a praga da escuridão. A escuridão é tão intensa que as pessoas podiam apalpá-la. Contudo, na casa dos hebreus tinha luz. Mas todo o Egito foi tomado por uma treva, porque no dia seguinte, ou melhor, a próxima praga seria a praga da morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos, o cordeiro deveria ser imolado. Era a Páscoa do Senhor. E quando antecede tudo isso, a praga que vem, a 9ª praga, é uma praga de escuridão, que prepara o povo para o grande sacrifício que aconteceria. A grande tristeza que se abateria sobre o mundo daquela época, assim como a tristeza que se abateu nesse momento em que Jesus Cristo está pregado e levantado no madeiro. Toda a natureza sente, porque o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, havia sido pregado na cruz. Jesus está ali para morrer. A sua condenação é de morte. Claro que a gente sabe que quem matou Jesus Cristo não foi os romanos, não foi os hebreus, os judeus. Jesus foi à cruz voluntariamente para salvar eu e salvar você da condenação eterna. As trevas tomaram conta da terra durante 3 horas, do meio-dia até as 15 horas da tarde. 3 horas sob uma intensa escuridão. E ali, Jesus revela, ou melhor, esse sinal revela, que Jesus não é um malfeitor. Jesus é a luz do mundo e que agora está sendo ceifada. Por isso abate toda essa escuridão sobre o universo, sobre a terra. Toda a terra, o texto fala isso, foi tomada pela escuridão. A morte de Jesus é muito triste. Aquele que não tinha pecado, aquele que não ofendeu ninguém, que não agrediu ninguém, antes negou a si mesmo. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou, tomou a forma humana e veio. E amou as pessoas, não cometeu pecado e foi injustamente morto naquela cruz. E ali na cruz, o segundo evento que chama atenção é que no momento em que Jesus clama pela segunda vez, com grande voz, entregando ao Pai o seu Espírito, o texto diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu se rasgou após o brado de vitória de Jesus. Quando Jesus entrega ao Pai, quando está tudo consumado, a sua obra está realizada, o véu do santuário, ele rasgou. O véu separava o lugar santo do lugar santo do santo, onde entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele precisava fazer sacrifício por ele e pelo povo, para ele poder entrar ali. Onde estava a arca da aliança, né? As tábuas do mandamento, o símbolo da presença de Deus. Ninguém podia entrar ali.
a não ser o sumo sacerdote, que tinha sido designado para isso, e uma vez por ano ele entrava ali para apresentar diante de Deus as questões do povo. Meus irmãos, quando Jesus Cristo é morto naquela cruz, quando ele diz que está tudo consumado, o véu rasga, porque o véu era o símbolo dessa separação que existia entre o homem e Deus, porque o homem não tinha condição de chegar na presença de Deus. Os sacrifícios não eram suficientes para permitir que o homem chegasse plenamente na presença do Senhor. Mas com a morte de Jesus Cristo, não tem mais cabimento ter um véu para dividir, porque ele foi rasgado. Jesus é o novo e vivo caminho. Então, para chegar diante de Deus, passava-se pelo véu, lá no santuário. Um véu que era de uns 8 centímetros de largura, muito bem costurado, muito bem feito. Tinha 18 metros de altura, da onde ele pegava até embaixo. Era um tecido muito forte, muito pesado, que limitava a entrada das pessoas à presença de Deus. Era por ali que o sumo sacerdote entrava. Então Jesus, ao morrer na cruz, ele rasga esse véu, simbolizando que agora, por meio da sua carne, por meio do seu sacrifício, ele é o novo e vivo caminho. Nós chegamos diante de Deus sem mais nenhuma barreira. Não tem mais nada que nos separa de Deus, porque Jesus Cristo pagou toda a dívida, todo o pecado que estava sobre mim e sobre você. E nós podemos, com ousadia, entrar no Santo do Santo para adorar ao Senhor. O véu do santuário se rasgou. Isso também simboliza que a velha aliança foi substituída pela nova aliança, aliança no sangue de Jesus Cristo. Ninguém tinha condição de cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus, e nós podemos agora chegar à presença do Senhor. Com liberdade nós podemos chegar na presença do Senhor. Mas nós precisamos chegar na presença do Senhor considerando esse alto preço que foi pago para que nós pudéssemos fazer isso. Tanto escárnio, tanta humilhação, tanto sofrimento, para que nós pudéssemos nos achegar à sua presença. Por isso nós não podemos deixar de refletir quão profunda é a morte, quão profundo é o significado da morte de Jesus Cristo para a nossa salvação. Não podemos jamais deixar de considerar o quanto nós devemos viver uma vida, levar uma vida, buscar uma vida que honra todo o sacrifício de Jesus Cristo, todo o investimento que Ele fez para nos salvar. Um outro evento que eu gostaria de ver com você é que houve terremotos, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Os registros dos terremotos que nós temos na história do mundo, eles catalogam, desculpa aí, eu invento as palavras de vez em quando. Eles catalogam um número imenso de mortes, de pessoas que são ceifadas com os eventos dos terremotos. Muitas pessoas morrem. É um truvelo, é um negócio difícil. É muito pavor quando, nas regiões principalmente onde isso acontece. Aqui não, a gente não vive isso de forma intensa, mas aonde vive as pessoas, elas ficam muito assustadas. E o saldo de mortos pela história é de encabular.
Mas esse terremoto é um terremoto extraordinário. Porque ao contrário desses terremotos que a gente tem registrado na história, porque aqueles ceifam vidas, esse aqui ele ressuscita uma multidão incontável de pessoas. Gente de todas as tribos, língua, raças, nações, e de todos os povos e em todos os tempos. Todas as pessoas em todos os lugares podem olhar para Jesus, para o sacrifício de Jesus e serem salvos. Ali naquele dia, houve esses terremotos, houve ressurreição de pessoas, mas não só daquelas, mas de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Todas. Pois todos quanto nele crê, recebe a vida eterna. Passou da morte para a vida. Ainda que morra, viverá. Em Cristo nós somos ressuscitados. O sacrifício de Jesus ali trouxe a ressurreição para nós. Sem a morte de Jesus, não era possível nenhuma esperança para mim e nenhuma esperança para você. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós precisamos sempre considerar essas questões. E hoje é um dia muito especial para que a gente reflita sobre isso. Sobre intensas chicotadas, escárnios, sofrimentos, sangue, suor e lágrima, Jesus foi à cruz e morreu a nossa morte. Glória a Deus, porque entregou o seu Filho para fazer aquilo que nenhum outro homem podia fazer. Ninguém mais podia fazer. Estávamos todos condenados. A palavra de Deus fala que não havia um justo sequer. Não há um justo sequer. Ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Mas Ele manda o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a morte de Jesus, ao contrário do que imaginava o diabo, de que ele estava ali acabando com os planos de Deus, a morte de Jesus era a vitória de Jesus Cristo sobre o mundo, o diabo e o pecado, e sobre a morte. Jesus é vitorioso. A ida de Jesus na cruz é a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. E não só a vitória dele sobre todos os seus inimigos, mas também a vitória da sua igreja, a vitória do seu povo, a sua vitória e a minha vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. A morte de Jesus nos proporcionou a vitória sobre todos os nossos inimigos. E nós podemos, mesmo tristes, imaginando todo o sofrimento de Jesus Cristo, também nós podemos glorificar a Deus, porque não existia outra forma, outro meio para a nossa salvação. A morte de Jesus Cristo na cruz, e sobre todos esses quadros que nós observamos aí, nos confronta de forma poderosa sobre as mazelas que o homem e o mundo pode impor sobre as coisas de Deus, sobre a criação de Deus e sobre as nossas próprias vidas. A ação de Jesus Cristo é um contraste, é um reflexo tão profundo que tem que nos fazer pensar quão mal nós somos
Porque quando Jesus está sendo levado, sendo escarnecido, sendo açoitado, sendo colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, é a ação da humanidade sobre o Filho de Deus. Era a minha ação e a sua ação ali para poder matá-lo. E ele voluntariamente se entrega, porque morrendo ali, ele traria esperança para nós que estávamos perdidos, separados de Deus e condenados ao inferno. Ali nós vemos a ternura de Deus, nós vemos o amor de Deus, que tem que virar-se as costas para o seu filho e permitir que ele sofra ao ponto de gritar ao Pai: por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus morre a nossa morte, porque nós estávamos cheios de mazelas, como nos dias de hoje. Se nós também não considerarmos toda a ação de Jesus Cristo, nós corremos o risco de, mesmo salvos, nós agirmos como uma igreja tímida, como uma igreja completamente que desdenha, ingrata por tudo aquilo que ele fez. Lá, nós estávamos cravando Jesus, mas lá, Deus estava cravando os nossos pecados também e nos perdoando. Na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós fomos regenerados. Na cruz nós saímos da condenação para a vida. E a Deus toda honra, a Deus toda glória. Que a gente saiba valorizar todo o investimento de Deus na cruz do Calvário. Eu queria terminar ainda lendo um WhatsApp que eu recebi hoje, e nesse WhatsApp diz o seguinte: que na Itália, um idoso de 93 anos de idade, após receber alta do hospital por melhorar do coronavírus, foi pedido a ele que pagasse por um dia do ventilador, e naquele momento ele começou a chorar. O médico disse a ele que não chorasse por causa da conta, mas o que o velho, o homem disse em seguida, fez todos os médicos chorarem. Ele disse: eu não estou chorando por causa do dinheiro que eu tenho que pagar. Eu posso pagar tudo isso. Eu estou chorando por estar respirando o ar de Deus por 93 anos e eu nunca paguei por isso. Custa-se 500 euros para eu usar o ventilador um dia no hospital. Você pode ter ideia de quanto eu devo a Deus? E eu nunca o agradeci antes. Nós não temos como pagar todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas que Deus faça de nós pessoas agradecidas. Uma igreja agradecida. Homens e mulheres agradecidos. Homens e mulheres que saibam valorizar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É muito duro, é muito difícil ver como muitas das vezes nós temos tratado a nossa caminhada cristã. Ela custou muito caro. Naquela noite, no Egito, Faraó e todos os seus oficiais perderam seus primogênitos.
Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único gerado de fato do Senhor, o único Filho de Deus, e foi entregue por mim e por você. Que Deus nos ajude a entender e a valorizar cada vez mais toda a obra da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Bom, eu sou muito mole mesmo, vocês não reparam não, mas nada melhor do que a gente cantar, né? Vamos cantar, vamos pedir a Deus que olhe para dentro de cada um de nós, porque Ele nos conhece, verdadeiramente Ele nos conhece, Ele nos sonda, e se você ainda não tomou uma postura diante do Senhor, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, se você tem levado uma vida cristã morna ou fria, durante esse cântico, entrega realmente o seu coração ao Senhor. Faça uma aliança com Deus, se comprometa. Abraça essa oportunidade que Deus tem te dado. Vivemos dias difíceis, vivemos dias que Deus está preparando algo extraordinário para todos nós. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, e os sinais mostram essa realidade. Conheces-me.
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Deus, aleluia. Oh, saudade da equipe de música, hein? Saudade de todos vocês, né? Logo, logo a gente, com a graça de Deus, estaremos todos reunidos, né? Cada um fazendo a sua parte. Até lá nós vamos dar nossas cacetadas aqui, né? Vai tendo paciência aí. Meu irmão, minha irmã, agora coloca na presença do Senhor a sua enfermidade, coloca na presença do Senhor os seus temores, coloca na presença do Senhor aquilo que você realmente precisa de uma intervenção dele, uma orientação dele. Nós vamos orar nesta hora pela cura, pela direção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos vários irmãos que estão precisando das nossas orações. Nós temos, né, o Dr. Marques, a Dona Orlandina, a Dona Sebastiana, a Marta, a Noemi, a Dona Eva, agora com a questão do estômago. Nós temos também o Gerson, irmão da Marta, da Noemi. Nós temos o presbítero Joel, que veio, está agora aqui em Rio Verde, né? Quando terminar aqui eu estarei indo lá com a graça de Deus para poder oferecer nosso apoio. E o seu Carlinhos, né? Que nós sabemos também está lá no hospital. Todos esses irmãos, principalmente esses 3 últimos que nós falamos, precisam muito das nossas orações. Vamos pedir a Deus que faça um milagre na vida deles. Foi pedido também pela Ed na semana passada, pela vida do Jurandir, pela saúde do Jurandir. Nós estaremos também colocando o Jurandir na presença do Senhor, tá bom? Colocamos as famílias da nossa igreja, colocamos toda a igreja durante esse período que nós estamos vivendo, período de muitas inseguranças, né? Na presença do Senhor, para que Deus possa acalmar o coração dos seus filhos, para que todos nós entendamos que Ele está no controle. Não é fácil lidar com as situações que nós estamos lidando, são coisas completamente novas para todos nós, e hora ou outra nós nos pegamos um pouco desorientados, desalinhados nas nossas ações e reações, mas que Deus venha trazer para todos nós a serenidade que nós precisamos, a desenvoltura que nós precisamos para viver esses dias e poder testemunhar do amor dele para as outras pessoas. Enquanto nós cuidamos dos outros na oração, como tem acontecido, Deus tem cuidado de nós. Vamos orar então. Feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos esses pedidos na tua presença. Senhor, traga saúde para o teu povo. Deus, há riscos de morte. Há realmente um aperto no coração de muitos, Senhor, nesta hora. Com medo, inseguros. E nós pedimos, ó Pai, uma bênção especial. Alcança o teu filho na área que ele mais precisa do teu toque de milagre. Senhor, os alcança nessa hora. Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. As enfermidades, claro, superiores a todas essas enfermidades físicas, que é a enfermidade espiritual. Mas também o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades físicas. Porque Ele trata de nós de maneira integral, opera na nossa vida em todos os sentidos. E nós nos recorremos ao Senhor nessa hora, pedindo uma bênção especial. Senhor, coloca agora sobre a vida desse irmão, dessa irmã, que está às vezes desenganado pelos médicos, ó Pai, coloca a tua mão sobre eles e restaura-lhes a saúde, é o que nós pedimos.
Claro que nós sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, que a sua vontade sempre se cumpra, mas a nossa orientação, aquilo que nós podemos fazer hoje, ó Deus, é clamar pela salvação, pela cura, pela restauração das vidas, Senhor, que se apresentam nesta hora. Nós pedimos uma bênção especial. Traga cura, traga, Senhor Deus, restauração na saúde desse povo, de cada uma dessas pessoas, desses irmãos, cada um deles. Traga vida, traga renovo, traga, Senhor Deus, coragem, traga, Senhor Deus, desenvoltura nesses dias difíceis, traga a tua paz, traga a alegria do teu Santo Espírito no coração de todos nós, para que nós possamos, ó Deus, atravessar todo esse tempo, glorificando o teu santo e bendito nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. É uma bênção sobre a vida do teu povo. Nós vamos partir para o encerramento, e eu quero, antes de encerrar, eu quero lembrá-los mais uma vez que domingo, então, nós faremos uma live sobre a Páscoa, às 19 horas. Vocês são nossos convidados especiais, todos estão convidados, e estejam orando também por nós, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que a gente tenha foco naquilo que Deus de fato quer falar com cada um de nós. Também pedimos a aderência, que vocês adiram, essa palavra é mais difícil, que vocês entrem na campanha nacional, da nossa Igreja Nacional de jejum. Começa agora segunda-feira. Nós mandamos para cada um as orientações, de fazer o jejum. Agora, se você nunca fez jejum, não faça jejum muito longo. Faça jejum de uma maneira que você possa fazê-lo e manter a sua saúde. E na medida que você vai exercitando esse exercício, fazendo esse exercício do jejum, porque o jejum é um exercício espiritual. O jejum é para que a gente esvazie de nós mesmos, para que nós realmente busquemos a vontade do Senhor, para que nós clamemos a intervenção de Deus em algumas situações na nossa vida, na história do povo. Então nós precisamos agora, a convocação é para que nós jejuemos pelo nosso país, pela situação que está acontecendo. Então, nós pedimos que quem puder realmente adere a esse tempo de consagração. Você não pode fazer o dia todo, faz até meio-dia, faz de repente até às 3, e aquilo que puder fazer o dia todo, faça até às 18 horas. Mas não precisa fazer absoluto, pode fazer parcial, Beba água. Se você quiser fazer total, beleza, mas não precisa fazer total. Faça parcial, não deixe de beber água, tá? Para que você não desenvolva aí, de repente, durante uma semana, você jejuando, desenvolva algum tipo de enfermidade, você que não tem costume de jejuar. Quem tem costume de jejuar já sabe como as coisas procedem e fica tranquilo. Mas quem não tem, vai devagar. Deus sabe em que nível cada um de nós estamos nessa caminhada, nesses exercícios. E Ele entende. Não adianta fazer muito e não ter vida naquilo que está fazendo. Jejum não é para legalismo, para mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo, que nós somos mais santos do que os outros. Nada disso. É um tempo de humilhação. Nós nos humilhamos para que Deus venha ao nosso encontro. Tá bom? Então, quem puder fazer aliar já as orações que nós temos feito, nós agradecemos. Outra coisa é o culto nos lares, termina amanhã. Nossa programação foi até o dia, até a Páscoa, até o dia 12. Mas amanhã não, domingo, Hoje é sexta, então até domingo. E a live também não é amanhã, é domingo, tá? Então, já vai se programando. De repente você continua fazendo os cultos nos lares. Isso é o que eu gostaria, o conselho gostaria, que toda a igreja realmente se desenvolvesse como cultura nossa o culto nos lares. É bênção para todos nós e nós incentivamos você a continuar fazendo.
Tá bom? Era isso que eu queria passar para cada um de vocês e agradecer o apoio de todos com relação aos alimentos. Os irmãos estão trazendo alimento, as cestas estão sendo feitas, as pessoas estão sendo assistidas, tá? As pessoas estão trazendo os seus dízimos, as suas ofertas. O templo está fechado, mas o pastor está aqui, eu estou aqui durante o dia, atendendo quem chega, quem quiser uma oração, ou por telefone, ou até mesmo vir aqui, eu atendo, tá? Mas a igreja funciona, está funcionando, graças a Deus, todos os irmãos cumprindo com as suas responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção então, nós vamos orar e abençoar você. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, que nós podemos meditar na Tua Palavra. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão, cada irmã, fortaleça a nossa igreja mais e mais. Fortaleça as igrejas na nossa cidade, fortaleça as igrejas, ó Deus, no Brasil e no mundo. Pai querido, no nome de Jesus, fortaleça as famílias da nossa igreja. Nós pedimos por cada um. Pedimos a Deus no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Nós vamos nos recolher ainda lembrando da morte, da crucificação de Jesus, tempo de solitude, tempo de oração, mas domingo estaremos juntos, celebrando a ressurreição de Jesus, se Deus quiser. Vamos repetir. A primeira música nós vamos repetir para nós encerrarmos.